Bora lá, nação, para as últimas informações do Mengão. Venceu, o Flamengo venceu o Vasco por 2-1, esculachou o Vasco. Mais uma vitória do Mengão, o Vasco carimbou o passaporte ali, a carteirinha de freguês. Vamos juntos analisar o que a imprensa falou. Faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lance Nedes, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, coloca a sua risada nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal. Vamos pro vídeo de hoje. Mengão atropelou o Vasco. Lucy Dallas. Na minha opinião, o resultado mais surpreendente aconteceu em Porto Alegre. O Inter fazer 2-0 no primeiro tempo ainda, na Arena do Grêmio, e encaminhar muito, né, o título gaúcho. Não dá para dizer que já é campeão, mas vai ter uma vantagem imensa, jogando no Beira-Rio, enfim. Então, para mim, foi o resultado mais surpreendente. Acho que em Minas a parada está resolvida. 4-0, dificilmente vai acontecer qualquer reviravolta. E aqui no Rio teremos um Fla-Flu que tem sido o clássico mais frequente nas finais do estadual, né? A gente teve 4 seguidas, aí depois parou para um Flamengo e Nova Iguaçu e agora a gente volta a ter Fla-Flu de novo numa final. Então, foi um grande sábado. Meu caro Alex, lá no Rio Grande do Sul, o Inter fez 2-0 no Grêmio e dá para dizer que foi praticamente o jogo todo superior ao Grêmio, né? Um jogo de oportunidades. O Inter foi melhor e fez um bom resultado pensando no jogo da volta, 2-0, e ainda vai jogar no Beira-Rio, diante da sua torcida. Parece bastante encaminhado o título para o Internacional, embora a rivalidade seja enorme, o Grêmio tem a total capacidade de fazer o resultado inverso jogando fora de casa. Não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, craque Eric, boa noite a todo mundo que está em casa. E o Inter fez o que não é comum na história de Grenais, assim, você conseguir fazer um jogo tão superior no caso, até exercendo aquilo que a gente falava, todo mundo esperava, que é um time mais pronto, é um time que encontrou uma maneira de jogar muito solta, assim, né, que realmente acaba tirando conforto dos adversários, o Grêmio mais espaçado, né? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas com a volta do Alan Patrick ganha muito, né, cara, em genialidade. Diferente, né? Em controle de jogo. É que às vezes a gente pensa assim que o cara só tem um refino absurdo, mas esse negócio de pensar o jogo, quantas bolas o cara consegue segurar. Ainda faz gol, né? E ainda faz gol, de estar no lugar certo. Você vê poucas bolas, o Bright White, que é um jogador perigosíssimo, acabou pegando, porque essa parte do Inter também, essa dupla de zaga também se encontrou. O Vitão tá jogando muito. Muito. Que é o Double Vitor, né? É Vitor Gabriel, né? Isso. E jovens, então, né? E com força. 2 jovens, um destro, um canhoto, enfim. Mas o Inter realmente fez um jogo superior. Podia até conseguido ter feito mais gols, mais definido. Não, porque cada jogo é um jogo. Porém, esse tempo todo por estar lá, você tem um Roger do lado do Inter, que conhece muito o Grenal. Terminou agora no Maracanã. Vamos mostrar para vocês já os melhores momentos, né? Enquanto isso, a nossa cabine lá no Maracanã está se preparando para participar aqui com a gente. E também começar a repercutir o que foi essa vitória, mais uma do Flamengo sobre o Vasco. Hoje, 2-1 de virada. Estádio mais cheio hoje, né? Ao contrário do que aconteceu no Engenhão no final de semana passado. O Vasco no primeiro tempo até competiu melhor, né, Eric? Tentou fazer algo parecido com o que fez no primeiro jogo, de tentar pressionar um pouco a saída de bola do Flamengo. Começou o jogo até de maneira equilibrada, encontrando um gol logo cedo, mas depois é natural que o time melhor do Flamengo vá se acomodando dentro do jogo, né? O Carille partiu com aquela escalação que a gente até debateu na quarta-feira, né, com um time mais ofensivo e tal. Só que para essa escalação funcionar, o Vasco precisa ter a bola. E é algo que o Flamengo não dá para os adversários muitas vezes. O Flamengo também gosta de ter a bola, é um jogo de posse, e ainda mais com 4 jogadores no meio-campo, né? Dessa vez o Felipe Luiz retornou com o De La Cruz. Então o meio-campo do Flamengo com muito mais jogo, com Pulgar, com De La Cruz, com o Gerson e com a Arrascaeta e o Plata encostando muitas vezes ali, teve essa superioridade numérica. O Vasco acabou encontrando o seu gol numa bola parada, numa boa cobrança do Coutinho, o Nuno aproveitou com oportunismo. Mas se a gente for olhar o número de a estatística do jogo, os números, o Vasco finalizou muito pouco, foram 3 ou 4 finalizações, a quarta foi agora no finzinho do Lloyd. Então, assim, para um time que precisava fazer 2 gols, escalou um time ofensivo, como eu imagino que o torcedor gostaria de ver. Só que muitas vezes você pôr muitos jogadores ofensivos contra esse time do Flamengo não te garante você ter presença no campo de ataque, né? Porque esse time do Vasco para funcionar precisa ter a bola.
os jogadores que jogam na frente do Vasco dificilmente correm para trás, né, Alex? Rayan, Verratti, o Nuno, o Coutinho, não tem como eles correrem para trás para combater, roubar a bola, compactar meio campo. Então, o Flamengo conseguiu, com a sua maior qualidade, se impor. Acho que o grande lance do jogo é o gol de empate do Flamengo, do Bruno Henrique. O PC vai explicar pra gente os critérios que a federação adotou para engrossar essa linha, porque se não fosse a linha engrossada, o Bruno Henrique estaria em impedimento. Isso é fato, acho que todos nós concordamos com isso, né? Então tem essa questão da linha, o PC vai explicar pra gente. E eu acho que ali, quando o Flamengo empata o jogo, praticamente decide, né? Porque o Vasco precisaria de mais 2 gols, subir a ladeira de novo, ficaria muito complicado. E aí, no segundo tempo, o banco, novamente, do Flamengo fez a diferença. O Felipe Luiz começou a lançar a mão dos jogadores que estavam no banco. Aí entra Alexandre, entra Ala, entra Luiz Araújo. E aí pesa contra o Vasco, né? Então, acabou dando a lógica. O Flamengo hoje é um time melhor, um time mais pronto, que tem um trabalho mais consistente do Felipe Luiz em relação ao Carille. E chegou à final. O Flamengo foi o time de melhor campanha no Carioca. O que faltou pro Vasco, eu acho que tá no nosso time hoje, que é ele, Grafite. Mas bem melhor que o Verratti, você tá louco. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ao Maracanã. Lá está o nosso super time, né? O time da nossa transmissão, que participou dessa vitória do Flamengo 2-1. Luiz Carlos Júnior, Grafite e Lédio Carmona, o intrépido. Que faz tempo que não paga um almoço. Faz bastante tempo. Posso falar uma coisa, Felipe, rapidinho? Claro. Cara, eu termino o jogo sempre amarrotado. Eles terminam com a camisa passada. Como é que pode eles têm 2 trocas, tá? Ou eles trocam de uniforme. A equipe deles tem 2 camisas. É igual time de futebol. No intervalo, os caras trocam as camisas. Eu tô olhando pra televisão, tá me chamando a atenção. Cara, eu termino o jogo amarrotado. Estão sempre inteiros, né? É muita elegância, jogam de terra. É isso aí. Luiz, aconteceu algo que já vem acontecendo normalmente nos últimos clássicos entre Flamengo e Vasco, né? Agora são 32 jogos, 2 vitórias apenas do Vasco, nesse retrospecto mais recente. E o time, que é o melhor time no momento, se impôs sobre o Vasco, como era natural de ser. A gente falava aqui sobre escalação, Vasco um pouco mais ofensivo, um pouco menos ofensivo e mais preenchido no meio campo, mas com qualquer formação não seria fácil vencer o Flamengo hoje, né, Luiz? Boa noite. Boa noite, Felipe. Obrigado, hein, Eric? Você é sempre muito gentil. E o Alex, eu e o Léo estamos fora do time, né? Somos bancão e tal. O Grafa joga no time titular. Olha, sem querer questionar a qualidade do Grafite, que é um centroavante de Copa do Mundo, ele não ia tocar na bola como o Verratti não tocou. Então não ia mudar nada, ele ia ser um jogador a mais dentro de campo. Bom, em relação ao que o Diniz falava, o Flamengo está sobrando no Rio de Janeiro, especialmente para muitos é o melhor time do futebol brasileiro. Tanto é que o Flamengo conseguiu hoje a sua primeira virada na temporada. O Flamengo não toma gol, então o Flamengo não precisa virar jogo. O Flamengo consegue a sua primeira virada e vamos combinar que acabou não fazendo tanto esforço assim, né, Lédio? Esforço fez. Você acha que fez muito? O Flamengo é um time muito sério. Você não acha que a virada veio de forma mais natural, não? Além de bom, o Flamengo tem muito vigor, né? É um time muito competitivo, que joga intensamente o tempo inteiro. Isso faz muita diferença. Eu falei muito isso durante o jogo, não sei o que o Alex, o Eric, o Felipe se concordam, mas eu acho que além da diferença técnica, e é abissal, isso aí os números comprovam, fisicamente o Flamengo sobra diante do Vasco. O Vasco não consegue acompanhar o Flamengo. Hoje não conseguiu acompanhar nem até o fim do primeiro tempo. E o Flamengo treinou a semana inteira e o Vasco jogou na quarta-feira. Pois é, mas eu acho que não justifica, Luiz, que foi um jogo fácil. Foi um jogo tranquilo. Eu acho que é uma coisa mais profunda, essa questão física do Vasco. Eu não sou preparador físico, mas isso fica muito claro, a diferença física de um time para o outro. A parte técnica a gente não deve nem considerar, não entra no debate. Basta você ver que em 32 jogos o Vasco ganhou 2. Então, eu tenho certeza que o jogo de hoje foi a cópia do jogo de sábado passado. O Vasco começou o jogo conseguindo competir, tentando incomodar o Flamengo, o Nuno bem pelo lado esquerdo, o Coutinho tentando participar do jogo com o Nuno. Fez o gol, uma furada do Lucas Freitas, vai no pé do Nuno, ele faz 1-0, e a partir daí, depois da parada técnica, como aconteceu o sábado passado, o Vasco começa a se diminuir fisicamente e o Flamengo começa a botar o jogo debaixo do braço. E foi exatamente o que aconteceu sábado. A diferença do jogo é que o Vasco hoje fez 1-0. Sábado o Flamengo fez 1-0 e ficou nisso. Agora, é difícil você mudar esse panorama. Eu acho até que o Flamengo não fez uma partida perfeita, exuberante, mas ele é tão melhor, ele é tão superior, ele tem tantas alternativas a mais que ele não precisa tirar nota 10 para ganhar do Vasco. Se ele tirar nota 7, 7,5,
ele vai passar de ano e vai deixar o Vasco mais uma vez reprovado, esperando ali um outro concurso, um outro jogo, entendeu? Foi o que aconteceu. A diferença é muito grande. E falando sobre a questão da torcida que o Felipe falou, se você olhar, a torcida do Vasco hoje estava bem. A torcida do Flamengo muito maior que a do Vasco. Em outras situações, a torcida do Vasco teria vindo muito mais ao Maracanã. O torcedor já começa a desistir, entendeu? Não é desistir, a ficar... Mas você tipo pega assim, esse retrospecto, 32 jogos e 2 vitórias. Então você começa a perder a torcida, entendeu? Você começa a perder a torcida. É uma torcida que é fabulosa, é incrível, tem 15 milhões de torcedores, que normalmente divide o Maracanã com a torcida do Flamengo. Não aconteceu sábado, no Newton Santos, e não aconteceu hoje novamente. E o jogo, Grafa? Fala, Luiz, boa noite para você, pro Lédio, Felipe, amigos da mesa ali, Eric e Alex, amigas e amigos que estão acompanhando troca. Realmente o Flamengo é superior. O Flamengo, a impressão que eu tenho aqui é começo de temporada, né? As duas equipes têm 2 meses de preparação, 14, 15 jogos já disputados, ainda se preparando fisicamente, tecnicamente, mas se a gente analisar o jogo aqui de cima, dá a impressão que o Vasco corre muito mais que o Flamengo. O Flamengo perde a bola, já recupera ali no campo, o Vasco se desgasta mais dentro do campo. Talvez se pegasse aquele GPS que os jogadores usam por baixo da camiseta ali, junto com aquele colete lá, a gente vai ter... Eu tenho praticamente certeza que o Vasco correu muito mais do que o Flamengo nesse jogo. O Flamengo tem muito mais tempo de posse de bola, né? O Flamengo teve mais posse de bola, tudo isso, e isso aí pesa no decorrer do jogo. Vai jogando, vai cansando. O Vasco conseguiu o gol no primeiro tempo, no momento melhor que ele estava no jogo, teve a parada técnica, o Flamengo já voltou melhor. Aí acontece o gol de empate. Aí você precisando marcar 2 gols, você sai na frente, toma gol de empate logo em seguida, dá aquela... baixa um pouco a... Poxa, tem que fazer mais 2 gols. E tudo isso pesa dentro do jogo. Aí, fisicamente, mentalmente, a equipe vai cansando. Eu ia citar isso, Grafa, porque você entra num jogo contra um adversário que é melhor, então você sabe, bom, esse é o jogo do erro 0. Não pode errar. Você tem que fazer 2 gols, não posso errar. Então, mentalmente, é o jogo perfeito. Isso é muito estressante. Você não pode tomar gol, você tem que ser coeso defensivamente, não dar chance para o adversário e ter que marcar na frente. O Vasco faltou ofensividade do Vasco, o Ryan tocou pouco na bola, o Verratti, nós falamos aqui, não conseguiu tocar na bola, era até melhor que o Carille tivesse o tirado do jogo, ter colocado o Arraião um pouco mais à frente, com a entrada do Lodge, jogadores assim. E o Flamengo com esse volume de jogo, o Gerson monstruoso dentro de campo, domina as ações, joga, chega para finalizar, entra na área. Ou seja, o Flamengo é superior, não tem como. O Vasco vai lamentar, vai questionar as linhas do gol de empate do Flamengo, a linha mais grossa. Isso aí acho que o PC vai trazer para nós. Eu tenho minhas dúvidas, eu só vi uma linha e só, eu não vi outros ângulos, não posso falar, tenho um pouco de dúvida aí o lance, mas no geral, nos 180 minutos o Flamengo foi superior e merece estar na final. Pode falar. Pode falar, Felipe. Não, ia colocar mais uma questão para vocês aqui, porque eu estava ouvindo atentamente aqui os comentários de vocês, e o Flamengo realmente foi melhor, não fez um jogo, como concordo muito com o Lédio, assim, não fez um grande jogo o Flamengo, né? Não foi um jogo no nível prime do Flamengo, assim, do Felipe Luiz, mas fez um jogo suficiente para ser superior ao Vasco. E acho que o jogo do Vasco, embora não tenha sido bom e não tenha criado muitas chances, mas foi um jogo digno o Vasco hoje, né? Dentro das suas limitações, do que podia fazer com um adversário muito mais forte, o Vasco fez o que é possível, né? Pelo menos na minha cabeça, fez o que é possível diante de tamanha diferença entre os dois elencos hoje, não, meus amigos? Mas você acha que a torcida do Vasco, eu acho que não sai brava com o time hoje pelo que jogou. Acho que entende, fica chateado pela eliminação, mas entende o tamanho da diferença, não? Ou estou sendo muito benevolente? Deixa eu só levantar uma questão. O Lédio acabou de citar 15 milhões de torcedores. Você não acha que é pouco o torcedor achar que fez um jogo digno? Eu acho que você tem que reconhecer as circunstâncias atuais. Mas para a grandeza do Vasco, para o que o Vasco representa, eu acho que deve ser muito triste o torcedor imaginar que o time pode apenas fazer um jogo digno. É melancólico, né? Agora, o momento do Vasco é esse. O Vasco
de 32 jogos ganhou 2. Não é uma questão do time, é do momento do clube, da instituição como um todo, de tudo que fizeram com a instituição politicamente. Não estou falando da administração atual, tudo que foi construído nos últimos, ou destruído nos últimos 23 anos, entendeu? 25 anos. E a conta demorou a chegar, chegou agora. E o Pedrinho está lá tentando resolver, buscar soluções, alternativas. Agora, é muito difícil para o torcedor olhar isso e ter esperança. Qual o campeonato? A diferença é a seguinte, o Flamengo hoje está em outra prateleira, não é a prateleira do Vasco. Eles são rivais, mas a prateleira do Flamengo é lá em cima, a do Vasco é mais embaixo. Então, quando tiver um confronto, o Flamengo, você pode cravar lá que o Flamengo tem grande chance de ganhar, porque tem ganhado quase todos os jogos. Porque a prateleira do Vasco hoje não é a do Flamengo. É muito acima do Flamengo. Qual é a prateleira do Vasco? É brigar para ficar numa posição mediana no Campeonato Brasileiro, ter uma posição digna na Copa do Brasil para ganhar dinheiro, porque eu acho difícil ganhar a Copa do Brasil, e tentar brigar a vera pela Sul-Americana, que é uma competição, digamos, democrática, né? É aberta lá. Depende do chaveamento, os times são mais ou menos iguais, você briga e tenta chegar na Sul-Americana. O resto, confronto contra o Flamengo, se conseguir empatar, uma vitória aqui, com chute do Puma, vai acontecer uma hora agora. Normalmente vai perder, porque a prateleira é outra. E isso não é uma ofensa ao clube. Não, de jeito nenhum, é uma realidade. É a realidade. É um choque de realidade agravado com o fato de Flamengo, Botafogo e Fluminense terem vencido, inclusive, Exatamente. Libertadores. E isso explica porque o torcedor do Vasco hoje não dividiu o Maracanã com a torcedor do Flamengo como normalmente. Mas ainda sente a panturrilha e foi convocado para a seleção brasileira, então aquela preocupação também. Fãs de esportes, vamos para os melhores momentos já desse jogo lá no Maracanã. E é claro que vamos passar com os nossos repórteres lá no Maracanã, vamos mostrar as entrevistas dos treinadores, dos jogadores na zona mista. Tem polêmica também nessa partida e vamos conversar com Carlos Eugênio Simon. Bom, Pascoal, o que é que você achou a superioridade do Vasco nos primeiros 20 minutos? Exatamente. Algo muito parecido com o que aconteceu no primeiro jogo, mas parece que o Vasco vai cansando, Pascoal. O treinador do Vasco, o Carille, disse que o time tem um problema mental, né? Que o time, quando não consegue sucesso, acaba se entregando para o insucesso. Mas esses 20 primeiros minutos, até aquela parada técnica, né? O Vasco foi melhor. A gente tem que admitir isso. Mas aí o Felipe Luiz consegue consertar, principalmente, o trabalho de marcação no meio-campo. Aí o Vasco começa a perder espaço no meio-campo. O Vasco faz 1-0. Seria realmente uma redenção para o Vasco da Gama virar o primeiro tempo com 1-0. Aí seria uma grande recuperação. Mas o futebol é feito de detalhes, né? E num desses detalhes, o Flamengo consegue a marcação do gol de empate e consegue também a marcação do segundo gol. E aí as coisas para o Vasco da Gama ficam muito complicadas, até porque o Coutinho acaba numa bola que ele iria dominar, a bola foge e ele estica a perna e sente uma lesão, né? Parece que é uma lesão no adutor, pelo movimento que ele faz. Isso aí acaba tirando o jogador de muito tempo, de boa parte da temporada. O Coutinho é um grande jogador. O Coutinho, para mim, o Coutinho está no hall dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele é muito diferenciado. Mas as contusões perseguem o Coutinho. Como perseguiram o presidente do Vasco da Gama, né? As contusões? Então, as contusões perseguem. O Pedrinho foi perseguido pelas contusões e o Coutinho também foi perseguido pelas contusões. E é claro que é um jogador que faz muita diferença no Vasco, né? Ele sai e aí as coisas mudam. O Payet entrou, mas o Payet não conseguiu modificar nem nada, zero de movimentação que pudesse ter uma Mas em modificação. jogo grande, isso aí é o Payet. Pois é, Essa vamos é a falar realidade sobre do o Payet, Payet também. Eu quero falar especificamente sobre o Payet. Mas eu queria primeiro, assim, uma visão geral da partida, Donan. Como foi que você viu? Como é que é esse Vasco? Se você enxerga que pode ser algo realmente emocional nesse Vasco, que consegue apresentar um bom futebol, mas o Flamengo, logo depois da parada técnica, ele se reencontra. Aí tem o Bruno Henrique também, que é rei dos clássicos, é impressionante como o Bruno Henrique... E tem Luiz Araújo, que todo jogo que entra faz um gol. Faz um gol. Aí sai o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo, o gol do Luiz Araújo. Eu acho que a diferença entre Flamengo e Vasco não está muito além da parte mental. Eu também. São realidades diferentes. O próprio retrospecto já diz isso. Se você analisar a gestão dos dois clubes e o que cada clube vem competindo, né, nos últimos anos, isso fica escancarado.
e mais uma vez ficou escancarado no confronto. Pode até ter a parte mental, mas tem a parte física. O time do Flamengo é um time com muito mais saúde, com muito mais energia. Quando faz substituições, você vê, por exemplo, o Flamengo ele tinha vantagem, já estava classificado e o time continuava a pressionar alto. Você vê que é um time que tem essa pegada, ele joga em outra rotação. O Vasco vai perdendo gás, né? Ele havia sido já melhor no primeiro tempo da última partida no Newton Santos. Teve ali 20 minutos competindo, né? Até tentou subir um pouco a marcação, o Paulinho subia um pouco mais a marcação. E depois, acho que o Flamengo O Flamengo nem teve uma grande atuação, mas a diferença é tão grande que o Flamengo não precisa de uma grande atuação para superar o Vasco. Eu acho que nesse... Muito mais fácil, parece, para o Flamengo. A impressão que a gente tem é essa durante o jogo. Porque é um time superior tecnicamente, taticamente, fisicamente, mentalmente. É um grupo de jogadores e um treinador que, como jogador, se acostumou a levantar a taça. Eu acho que a gente vai ter o Simon aqui. Essa diferença é uma realidade. Tá. Ninguém luta contra isso. Tá aí, nação, então, as informações do Mengão. O Flamengo está na grande final do Campeonato Carioca, 2-1. Não é novidade, o Flamengo venceu o Vasco, né? São inúmeras vitórias em cima do Vasco. E aí, tá aí mais uma vitória do Mengão. E vamos pra final do Campeonato Carioca. Deixa nos comentários aí a sua opinião, a sua risada, deixa seu like. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.